saíram declarações do próprio PSDB, que é o grande partidário da reforma da Previdência, falando que não seria o caso votar agora, que é o caso de modificar o projeto, de tirar o projeto do Congresso, etc. e tal. Como nós já havíamos assinalado anteriormente, há uma pressão enorme na base dos próprios deputados, né? Uma vantagem para o mundo de você eleger o deputado é que o deputado ele tem que depois ser novamente eleito. Então ele tem que pedir voto. Muita gente acredita que basta você distribuir dinheiro, distribuir favores para você ser eleito. Mas isso não é assim. Se você for muito odiado, se você for muito traidor, se você atuar muito contra a população, mesmo distribuindo dinheiro, nos setores mais desorganizados, menos conscientes da classe operária, você não consegue se eleger. E a questão da Previdência é uma questão chave. Há um protesto muito grande aí, há uma repulsa muito grande à dita reforma da Previdência. Reforma da Previdência é um eufemismo que, na realidade, significa destruição total e completa da Previdência. Então, isso daí tem provocado uma crise, né, que se soma à crise anterior, que é o fato de que não há unidade dentro do bloco golpista, como nós já assinalamos anteriormente, para levar adiante toda a política do golpe. As contradições, elas são bem evidentes, elas apareceram também com toda a força essa semana aqui. Uma contradição é a intensidade da perseguição política que o Judiciário, a Lava Jato, estão desenvolvendo contra o PMDB. Dada a situação de guerra que tem dentro do governo, até os próprios políticos do PSDB começaram a se preocupar se a bomba não vai estourar na cabeça deles também. Porque o nome deles aparece na delação e, logicamente, que os outros, que também aparecem na delação, mas que são os que vão ser indiciados, começam a jogar pesado no sentido de distribuir o prejuízo entre todos, como uma forma de chantagem para controlar a situação interna do governo. Então, você ataca toda a cúpula do PMDB, o PMDB é um partido político importante da burguesia, eles começam também a empurrar o problema para o PSDB, como forma de dizer, veja, se vocês exagerarem aqui, a gente também vai colocar vocês na fogueira. O que mostra a dimensão da crise. Outra coisa, a política geral do governo, em torno da terceirização, da destruição da CLT, a reforma da Previdência e muitas outras coisas, né? O problema dos estados, que não está sem solução, porque o governo Temer quer impor aos estados a mesma política de destruição econômica total que eles estão aplicando em âmbito federal. E isso daí gera, da parte de determinados estados, uma resistência bastante grande. Se essa política é colocada em prática com uma determinada intensidade, digamos assim, com uma determinada força, por um governador como o Beto Richa no Paraná, em outros lugares isso já não acontece. Até mesmo porque o Beto Richa, até agora, sofreu duríssimas contestações da política que ele leva adiante. Então, o governo está num impasse, né, um impasse muito grande. A questão da votação da Previdência é uma incógnita. Saíram notícias no jornal de que eles iam dar o golpe na votação da terceirização, que iam votar na calada da noite para que ninguém soubesse o que estava acontecendo, né? E também que vão tentar uma maracutaia via STF para acabar com a CLT. O mais interessante é a campanha política que o governo faz, que é muito direitista, né? Aparentemente eles decidiram que eles têm que jogar pesado contra a opinião pública, no sentido de mudar a opinião pública.
Essa discussão havia aparecido na imprensa golpista, né? Um cidadão lá, que eu não sei quem é, mas aparentemente ele tem importância lá para a burguesia, falava: o grande problema da reforma da Previdência é a comunicação. Quer dizer, você tem que convencer o cidadão que vai trabalhar aí, sei lá, 50 anos, vamos supor na construção civil, que depois ele vai se aposentar, não vai ganhar nada, só vai se aposentar quando ele tiver às portas da morte, e que ele tem que ficar feliz, que a comunicação é isso daí, né? É vender um produto prejudicial e o cara acreditar que ele está comprando uma coisa boa. É difícil, vamos falar o que é verdade. Precisa ser muito bom de comunicação para convencer a pessoa que ficar sem aposentadoria é uma coisa maravilhosa. Aparentemente eles não estão convencendo ninguém, né? Ninguém mesmo, não é que eles convenceram uma pequena parcela da população, eles não convenceram ninguém. Esse fato aqui, ele merece uma explicação. Uma explicação que contraria a análise e o raciocínio de muita gente. O problema é o seguinte: você quer aprovar a reforma da Previdência? Você precisa estabelecer um consenso no interior das estruturas políticas do país. Principalmente, você precisa estabelecer um consenso com os representantes dos diretamente interessados. Quem que é o representante dos diretamente interessados? É o PT, é a CUT. E esses não estão a favor da reforma da Previdência. Muita gente aqui pode não se lembrar, mas as reformas anteriores, que também não foram tão duras quanto essa, né, foram ataques contra a população, elas contaram com o apoio da CUT. A CUT fez uma discussão, tal, ensaiou, né, fingiu que ia se opor, tal, sinalizou para a esquerda e acabou entrando para a direita. Então a reforma deu certo, porque você conta com pessoas que têm efetivamente uma determinada autoridade para segurar a onda. Mas agora quem que vai segurar a onda? Anteriormente, a CUT falava que era contra, aí o governo chamava para negociar, tirava 2 cláusulas, oferecia não sei o quê, papapá, fazia aquela combinação macabra, e aí a direção da CUT apoiava isso aí. Quando a direção da CUT apoiava, aí as outras ditas centrais sindicais sentiam vontade para apoiar. Agora vejam vocês, a força sindical, o Paulinho da Força, não tem disposição de apoiar, porque ele vai apoiar sozinho. Né? Daqui a um tempo, o pessoal vai falar: quem foi responsável pela liquidação da Previdência? Paulinho da Força. Quem que quer descascar esse abacaxi sozinho? É difícil, né? Por que eu disse que isso daí contraria previsões e análises que foram feitas? Porque eu vi uma análise que eu acho assim, uma das mais engraçadas que tem na esquerda brasileira, que falava o seguinte: que o PT foi retirado do governo porque ele não conseguia controlar a população. Então, logicamente, né, imagine-se como um estrategista político da burguesia. O Lula é impopular. O Lula não tem apelo político para o pobre, para a população. Então vamos colocar o Michel Temer, né? O vampiro do Jaburu. Esse sim tem apelo na população, né? Então, o pessoal fazia esse tipo de análise. Eu olhava e falava assim: precisa ser muito atrapalhado das ideias para tirar uma conclusão como essa, né? Agora nós estamos vendo o que o vampiro do Jaburu faz. Derrubando o PT, depois deles terem criado na imprensa, né, todo um clima de histeria dos coxinhas e tudo mais, o governo está totalmente desprestigiado. A crise é total. Por quê? Porque é um governo que não tem absolutamente nenhum apoio popular. Absolutamente nenhum. A gente falou isso aqui o tempo todo. A gente falou
do caso do artificialismo das manifestações da direita. Muita gente olhava e falava assim, estão forçando a realidade porque não interessa para eles falar que a direita tem uma base popular, que é o povo que está contra o PT e tal. Agora vejam vocês, a prova maior veio no Carnaval, nós falamos um pouco sobre isso daí na semana passada. Não teve nenhuma manifestação coxinha. Eu tive dando uma olhada na internet e eu vi a quantidade de marchinhas de carnaval que foram compostas contra o golpe. É gigantesco. Por isso que há toda essa tendência de proibir o carnaval, né? O Dória já falou, não podemos fazer o carnaval na Vila Madalena, aquela coisa toda, né? Não pode deixar o povo se expressar de jeito nenhum. No Congresso não pode se expressar, na eleição não pode se expressar porque não pode fazer campanha eleitoral. Faz manifestação de rua, vem a polícia e bota todo mundo para correr. E até no carnaval não pode pichar a parede, não pode fazer nada, você tem que ficar quieto, calado. Por quê? Porque a única maneira de você manter aí no poder pessoas que não têm nenhuma popularidade. Nenhuma popularidade. Então, nós estamos no meio de uma crise muito grave, né? Que coloca em pauta o esforço do governo para sobreviver, desse governo golpista, né? Se a Previdência não for aprovada, o governo acabou. Se for aprovada meia boca, o governo acabou. Ele pode se arrastar um tempinho, mas ele acabou. O governo, ele está jogando com a própria sorte na questão da Previdência. É uma questão chave, está muito crítica a situação, né? A bancada governamental dividida, o bloco golpista dividido, uma pressão enorme. Isso daí nós temos que assinalar com clareza, né? E colocar no centro das nossas preocupações. Bom, a CUT está convocando para o dia 15 de março uma mobilização, 15 de março, quer dizer, essa semana que entra aqui agora, uma mobilização nacional contra a questão da Previdência, fundamental, né? É preciso, não dá a impressão de que vai ser um grande sucesso, porque o pessoal continua apático e na defensiva. Mas, independentemente disso, a tarefa do momento é jogar todas as fichas na manifestação nacional, né? Existe a possibilidade de greve de professores, né? Quem sabe se com um clima tão adverso para o governo, porque o clima para o governo é muito adverso, com o problema da aposentadoria pegando fogo, se consiga uma mobilização de grande porte contra o governo. Quem sabe? Não é certeza, mas é uma possibilidade na qual nós deveríamos apostar.